Olá, estudantes! Salve, salve! Tudo bem com você? Eu sou o professor Luciano Adley e nesta aula vamos estudar três propriedades bem breves sobre as ondas sonoras: o espectro audível, a altura de um som e o timbre. Você sabe bem o que significam fisicamente esses termos? Então, acompanhe o vídeo até o final que eu explicarei já já. De volta com você, estudante. E então, espectro audível, altura de um som e timbre. Você sabe bem o que são esses termos do ponto de vista físico? Vamos começar com o primeiro deles, o espectro audível, para nós humanos. Então, aqui na imagem 1, que vai servir de escala para nossa referência, nós vamos tomar como faixa de frequências considerada uma faixa audível para nós humanos, o intervalo de frequências entre 20 Hz, a menor delas, até 20 kHz, a maior dessas frequências. Dentro dessa faixa, é possível a nós humanos identificarmos uma determinada onda mecânica longitudinal com a sensação de som. Abaixo do limite inferior de 20 Hz, para nós humanos, considera-se a onda mecânica longitudinal como sendo um infrassom, captável e identificável por alguns animais, como os elefantes, por exemplo. No outro extremo, acima do limite superior, que nós humanos conseguimos detectar como som, acima de 20 kHz, temos então as ondas mecânicas longitudinais, chamadas ou classificadas como ultrassom. Os morcegos, por exemplo, são um dos grupos animais que conseguem identificar e utilizar bem essa faixa de frequências, acima de 20 kHz. Mas além de sabermos qual é a faixa audível, é necessário também que nós conheçamos o conjunto de condições do nível de intensidade que nos permite captar e identificar os sons dentro daquela faixa audível de frequências. Nesse caso, nós vamos perceber experimentalmente que existe um limite inferior para o nível de intensidade sonora que nós conseguimos detectar como som. É o chamado limiar ou limite de audibilidade. Então veja, no eixo horizontal temos uma faixa de frequências dentro daquela faixa audível que nós estabelecemos. Nesse caso, aqui no nosso diagrama, temos uma variação de 20 Hz a 10 kHz. Note então, o limite de audibilidade estabelece qual é o nível de intensidade sonora em decibéis que o som deve ter, a onda portadora do som deve ter, dentro de cada indicação de frequência, para que nós consigamos individualizar esse som através do nosso sistema auditivo. No extremo oposto, temos o chamado limiar de dor, ou seja, para as diversas frequências há um limite superior do nível de intensidade sonora que poderá causar dano ao nosso sistema auditivo. Na maioria das frequências, veja, a faixa de limiar de dor é bem próxima do valor de 120 decibéis. Portanto, esse nível de intensidade sonora em todas as faixas de frequência audível dentro do espectro pode causar danos ao nosso sistema auditivo. E quanto aos instrumentos musicais? Eles vão indicar para nós uma segunda propriedade muito importante dos sons. Assista atentamente à sequência seguinte. Ouça com atenção. Viu aí, estudante? O mesmo instrumento musical pode emitir as chamadas notas mais graves e notas mais agudas, que são associadas diretamente à frequência do som produzido pelo instrumento. Naquele caso, mostramos os dois limites
de maior e de menor frequência das cordas da afinação daquele violão. Viu lá? Uma delas emite um som mais grave, de baixa frequência, e a outra emite o som mais alto, mais agudo, de mais elevada frequência. Agora, uma outra experiência envolvendo instrumentos musicais muito interessante. Imagine que é o caso muito comum, certamente você já deve ter presenciado, situação em que vários instrumentos, numa orquestra, por exemplo, executam as mesmas notas musicais ao mesmo tempo. Então, ouvido atento, acompanhe com atenção esses 4 instrumentos aqui mostrados, executando um de cada vez a mesma nota musical. Ouviu atentamente, estudante? Certamente você percebeu a diferença ou alguma diferença nos sons, embora tenham correspondido a uma mesma nota musical. Por que isso acontece? Isso se deve à propriedade do som chamada timbre. E para conhecermos melhor essa propriedade, vamos nos lembrar do que é um som puro e do que é uma onda sonora complexa. Aqui na imagem nós temos a tela de um osciloscópio. Lembra-se? Este é um som puro, o som emitido por um diapasão, por exemplo. Note que é uma onda senoidal de pressão, que tem amplitude e frequência muito bem caracterizados. No caso de uma onda sonora correspondente à nota musical de um instrumento ou da nossa voz humana, o que veríamos no osciloscópio é uma onda sonora complexa. Veja que a sua forma é uma forma muito mais genérica do que uma simples senoide. Entretanto, na virada do século XVIII para o XIX, um matemático francês muitíssimo importante, chamado Fourier, desenvolveu um método, a chamada análise de Fourier, que nos permite reescrever qualquer função complexa, por exemplo, essa que representa uma onda sonora, em termos de funções harmônicas, ou seja, senos ou cossenos. No caso dessa onda mostrada aqui na tela do osciloscópio, através da análise de Fourier, é possível mostrar que ela é, na verdade, composta pela soma dos chamados 4 harmônicos para esse som. Teremos um primeiro harmônico ou harmônico fundamental, um som puro de amplitude 20 Pascal, frequência 100 Hz, segundo harmônico, amplitude 30 Pascals e frequência de 300 Hz, terceiro harmônico, amplitude 50 Pascals, frequência 800 Hz, quarto harmônico, amplitude de 100 Pascals e frequência de 1 kHz. Esses 4 sons puros, ao serem somados através da análise de Fourier, resultam exatamente na onda complexa correspondente a um determinado som que nós ouvimos, ou que é emitido em última instância por um instrumento musical. Por isso, através da análise de Fourier, qualquer onda complexa, como aquelas emitidas pelos 4 instrumentos que você ouviu, podem ser decompostos nos seus harmônicos, nos seus sons fundamentais. E dessa forma, ao fazermos a soma de sons fundamentais, podemos gerar uma onda complexa qualquer. E é essa onda complexa que irá caracterizar o timbre de cada som. Dessa maneira, com a análise de Fourier, é possível visualizar a forma da onda de cada um daqueles 4 instrumentos musicais. Acompanhe. Para o violino, aplicando a técnica de Fourier, veremos que a onda complexa que corresponde ao som emitido pelo violino tem essa forma. Para o segundo instrumento, o trompete, veremos que a forma da onda é bem diferente da primeira, do violino. E assim também para os 2 demais. O som da flauta teria essa forma de onda complexa e o último instrumento, o som do oboé,
teria a sua forma correspondente. Note, entretanto, o seguinte: embora as ondas que representam cada um dos sons emitidos por esses instrumentos sejam diferentes, tenham a sua forma característica, note lá. Todas as 4 apresentam o mesmo período T. Esse período T, usando-se a análise de Fourier, pode ser comprovado como tendo valor de 2,27 milissegundos. É o que os músicos chamam de nota Lá padrão. E esse período vai implicar uma frequência característica. 1 sobre período nos dá o F, a frequência da nota emitida pelos instrumentos. 1 sobre 2,27 vezes 10 a menos 3 segundos, ou seja, 2,27 milissegundos. E isso corresponde a uma frequência de 440 Hz. Lembra-se? A soma de ondas simples de sons puros produzem, conforme seja a combinação desses sons, ondas de formato diferente, cada um com seu respectivo timbre. Em resumo, é o timbre que nos permite distinguir sons de mesma intensidade, mesma amplitude e mesma altura, ou seja, de mesma frequência. Entendido, estudante? Então, estudante, gostou do vídeo? Se sim, deixe o seu like, compartilhe e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Então, até a próxima aula e bons estudos!